Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E começamos o jornal de hoje falando de saúde mental. Durante a pandemia, aumentou em 122% a procura na internet pelo termo síndrome de burnout. Mas você sabe do que se trata? É uma doença que está relacionada ao esgotamento emocional, provocada pelo excesso de trabalho e estudo. Está ligada também a problemas como dificuldade de concentração e incapacidade de relaxar. Situações que, se não forem tratadas, podem evoluir para casos de depressão e ansiedade. Para saber mais sobre o tema, ainda desconhecido por boa parte da população, conversamos com uma paciente e também com uma especialista na área que trouxeram informações sobre a doença. O assunto também foi debatido com a Comissão de Saúde da Câmara. Confira. Após terminar o ensino médio em 2017, a Letícia Gomes teve um desafio: sair de uma escola pública em São José para cursar administração em São Paulo com uma bolsa de estudos de 100% em uma faculdade de elite. Longe da família e dos amigos, passou a focar nos estudos em tempo integral para conseguir se formar. E para isso, abriu mão de noites de sono, descanso e lazer. Tanto esforço trouxe com o tempo um processo de esgotamento mental, conhecido como síndrome de burnout, que durante a pandemia foi intensificado, tendo a sua pior crise no dia da apresentação do trabalho de conclusão de curso. Tudo estourou no dia da apresentação do meu TCC, em que eu tive uma crise de ansiedade no meio da apresentação. Eu não tive força, Eu terminei a apresentação no próprio dia, eu não consegui dormir, eu não consegui tudo. Então, foi o momento ápice da minha crise. E, a partir disso, eu fiquei 2 meses sem conseguir nem buscar um emprego, nem conseguir trabalhar. Então, foi o período que eu tive o maior impacto, foi durante a pandemia e foi nesse processo final, de 2020 para 2021. O burnout, provocado pela exaustão, é um transtorno de caráter depressivo que apresenta sinais como de estresse, ansiedade e síndrome do pânico. Mas diferente de outras doenças, está relacionado à vida profissional e de estudo do indivíduo. De acordo com a psicóloga Cláudia Andrade, o período da pandemia foi um fator que fez agravar o problema na sociedade, com as pessoas precisando ficar isoladas, tendo que trabalhar de casa, com medo do desemprego, inseguras com o futuro. Muitas aumentaram suas cargas de serviços. Tanto esforço é um perigo, pois gera uma perda de energia sem reposição, o que pode ser prejudicial ao psicológico. As pessoas têm vergonha de reconhecer que chega, que eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque elas precisam do emprego, porque elas precisam continuar trabalhando. E elas não podem, muitas vezes, por ser arrimo de família, não podem parar. E reconhecer uma doença significa que está na hora de parar, de dar um tempo. E como dar um tempo num momento em que todos estão perdendo empregos? Um levantamento produzido ano passado por uma plataforma de marketing analisou as buscas na internet durante a pandemia pelas principais palavras-chave relacionadas à saúde mental. Entre elas, o termo burnout se destacou no estudo, com aumento de 122% nas pesquisas. Entre os principais sintomas da doença está a sensação de esgotamento, sentimentos negativos relacionados ao trabalho e a eficácia profissional reduzida. Então, a parte cognitiva dela é prejudicada. A memória fica fraca, esquece as coisas, fica muito irritado. Então, essa relação no trabalho fica muito ruim. Existe uma negatividade, uma irritabilidade muito grande. Então, as pessoas que estão à volta trabalhando percebem que a pessoa está diferente. Essa parte cognitiva é afetada e aí o rendimento na produtividade é baixa. Um avanço importante na discussão do tema foi a inclusão, em 2019, pela Organização Mundial da Saúde, da síndrome de burnout como uma doença ocupacional, já que para o tratamento é necessário o afastamento do trabalho. Por isso, a psicóloga realiza um alerta para a importância de buscar a ajuda profissional para diagnosticar o problema rapidamente, pois caso não seja tratada, ela pode evoluir para casos como depressão, alcoolismo ou provocar distúrbios, como os alimentares. E para o tratamento, mudanças de hábitos são fundamentais.
nós utilizamos diversos recursos terapêuticos para ajudar essa pessoa no enfrentamento e na recuperação desse cansaço. Existem questões que são atividade física, alimentação balanceada. Tudo isso a gente vai ressignificando e mudando hábitos, ajudando a pessoa. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Dr. Elton, aponta a necessidade de construir, junto com o Executivo, a ampliação dos instrumentos públicos de atendimento às pessoas que sofrem com a saúde mental no município. Nós temos que ajudar o Poder Executivo a criar um trabalho de assistência à população que principalmente tem sofrido muito durante a pandemia. A pandemia foi um aprendizado para todos nós e nós continuamos aprendendo com ela. Mas uma das coisas que nós aprendemos também é que durante a pandemia aumentou o sofrimento da população. E por causa disso, você ter instrumentos de saúde que possam atender a população no aspecto de saúde mental é extremamente importante. Outro ponto destacado pelo vereador foi a criação de políticas públicas para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar do psicológico. De acordo com o parlamentar, campanhas que realizam a divulgação de informações sobre os cuidados com a mente ajudam na quebra do preconceito e de tabu sobre o tema. Antigamente todo mundo tinha vergonha ou receio de procurar o atendimento para cuidar das suas desordens de saúde mental. Cada um de nós tem problemas a serem resolvidos e por isso dar a oportunidade para que essa população busque esse tipo de atendimento é muito importante. Aqui no município, muito já tem se falado, principalmente no pós-pandemia, na necessidade de ampliarmos esse tipo de ação e melhorarmos o atendimento dessa população em sofrimento. Agora formada, com 23 anos, a administradora pública Letícia Gomes, que conhecemos no início da reportagem, traz uma importante lição. Se antes ela se pressionava para ser excelente em tudo, aprendeu a respeitar seu tempo e a colocar limites. Para ela, o processo de mudança começa nas pequenas coisas do dia a dia, mas que no final podem se tornar grandes conquistas para se alcançar uma vida saudável. Então, antes eu me cobrava uma nota perfeita, eu cobrava uma apresentação perfeita, e aí quando você chega nesse momento de exaustão, que você não tem condições de fazer o mínimo, você começa a mudar suas prioridades. Então, falar, talvez eu não vou tirar um 10, mas eu vou conseguir terminar. Então, acho que uma grande vitória de quem está passando por esse momento é conseguir terminar atividades, porque é muito difícil esse período. Às vezes você começa muitas atividades, mas você não termina. Então, se cobrar menos, entender que o importante agora é você conseguir concluir os seus compromissos, mas cuidar de você foi essencial para que eu conseguisse sair dessa crise. E falando em saúde, vamos ver como está a situação dos casos de Covid em São José. Isso a gente confere no Boletim Epidemiológico. E tem novidade chegando em São José dos Campos. Um aplicativo de transporte particular, exclusivo para passageiras e motoristas mulheres, chega com a proposta de oferecer mais segurança no deslocamento do público feminino. Vamos conversar com a Rafaele Franco, que vai nos trazer mais informações de como vai funcionar esse serviço na cidade.
Olá a todos e todas, e é isso mesmo, Márcia. Sabia, inclusive, que o aplicativo ele foi nomeado pelo jornal britânico Financial Times como a maior plataforma de transporte do mundo voltada para mulheres? Muito legal, né? E está vindo aqui para São José para ajudar nós, mulheres aqui, né? E a iniciativa, a implantação, né, vai ser coordenada pela empresária Catiço Bortolotto. A gente vai tirar as dúvidas com ela agora de como se cadastrar, quem se interessa, e utilizar depois o aplicativo. Catiço, como que veio a ideia de implantar o aplicativo aqui em São José dos Campos? A ideia de implantar o aplicativo aqui surgiu pela própria necessidade que eu, como mulher, sempre tive. Né? Sempre tive uma necessidade de usar, né, um transporte com mulher, e nem sempre, quando eu solicitava, vinha mulher. Né? Então, assim, com o medo, a falta de segurança, eu conheci nesse meio tempo, nessa pandemia até que a gente teve, eu conheci a Lady Driver, e que ela já atua em São Paulo, né, há muitos anos, desde 2017, já é muito forte lá. Então, eu conheci e resolvi trazer, por quê? Pela necessidade que eu sinto, né, São José é uma cidade grande, é uma cidade que carece dessa utilidade pública. Então, eu trouxe para cá para suprir mesmo as necessidades das passageiras e também para as motoristas, porque é uma forma de estar gerando uma renda extra aqui para as nossas mulheres, né? Quantas mulheres ficaram desempregadas nesse meio tempo, né? Nesse período? Então, é uma nova fonte de renda. Né? Muitas vão fazer sua renda extra e outras com sua única fonte de renda. Então, vai gerar aí, né, independência financeira. Eu vejo como um grande benefício, tanto para as motoristas quanto para as passageiras. E também para as mães, tá? Para as mães que não têm como, né, levar seu filho para a escola, está trabalhando, a Lady Drive também vai ajudar nesse sentido. Sim. E para quem aí quer se cadastrar, quais são as exigências, né, do carro e por onde que a pessoa vai se cadastrar? A mulher vai se cadastrar? Tá. Para as motoristas, né, para as mulheres que querem fazer parte desse grupo, né, dessa nossa comunidade de ladies, precisa entrar, ter um celular Android e baixar, né, lá no Play Store o aplicativo que é Lady Motoristas, né, Lady Drive Motoristas, e tem que ir seguindo lá o passo a passo, né, mandando os documentos, tudo que precisa. Tem uma central de ajuda para qualquer dúvida que precisar. E precisa também ter um carro com 10 anos de uso, pelo menos, e ar-condicionado e 4 portas. Tem uma oportunidade aí, você que quer ter sua renda extra, quer ser motorista da Lady Driver, aproveita que nós já estamos aí, né, correndo com esse número de motoristas, precisamos de um número bom, né, de motoristas para começar a operar aqui em São José dos Campos. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Catiço? Gente, eu vou passar um telefone, um número de WhatsApp, para caso surja alguma dúvida aí na hora do cadastro utilizar, tá ok? O código de área é 12, né? E o número é 98209-4609. Muito legal, né? E aí, Márcia, eu tô ansiosa para utilizar o aplicativo e você vai utilizar também? É com você aí na redação. Olha, muito legal essa iniciativa, principalmente pela questão da segurança, além da oportunidade de renda extra para as mulheres que têm um horário mais flexível. Vamos aguardar o cadastramento e o início desse serviço na cidade. Obrigada, Rafaele. E já que estamos falando em oportunidade de trabalho, agora é a hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudantes de pedreiro, almoxarife, analista de mídias sociais, assistente de informática, assistente técnico de seguros, auxiliar de manutenção, caseiro, chapeiro de lanchonete, confeiteiro, costureira, editor de vídeos, eletricista, empregada doméstica, encarregado de obras, estágio em administração, estágio em engenharia civil, estágio de auxiliar administrativo, lavador, líder de frente de caixa, líder de setor, manobrista, mecânico de autos, operador de injetora para termoplástico, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, polidor de veículos, serralheiro, soldador,
técnico de manutenção elétrica e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para não perder o gancho, a gente continua a falar de oportunidades. A Câmara de São José dos Campos vai realizar concurso público para preencher 25 vagas no cargo de técnico legislativo. 2 dessas vagas são reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições iniciam no dia 26 de outubro e podem ser feitas exclusivamente pela internet no site da VUNESP, até o dia 24 de novembro. Confira mais detalhes na reportagem. Após anos trabalhando em fábricas, o Edson decidiu mudar de vida. Em 2018, ele prestou o concurso para técnico legislativo na Câmara de São José, concorrendo com mais de 16 mil candidatos. Hoje, ele atua como cerimonialista, organizando os eventos que acontecem no plenário. Me senti preparado, fiz a inscrição, estudei as leis específicas, lei orgânica, né? Aí eu senti que eu teria competitividade para vir para cá. Fiquei em 15º lugar e comecei a trabalhar. E foi tudo muito rápido, muito rápido. O concurso foi no dia 6 de maio de 2018. Quando foi em junho, já houve a homologação. E quando foi 4 de setembro, nós começamos a trabalhar. Para o próximo ano, a Câmara vai realizar outro concurso público para preencher 25 vagas no cargo de técnico legislativo, sendo 2 dessas vagas reservadas para pessoas com deficiência. O edital do concurso já está disponível no site da Câmara e as inscrições devem ser feitas pelo site da VUNESP entre os dias 26 de outubro e 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 56,50. A aplicação das provas objetiva e de redação está prevista para acontecer no dia 23 de janeiro. É uma prova composta por prova objetiva e prova de redação. A prova objetiva tem 50 questões e a prova de redação é uma redação com no máximo 33 linhas. O edital tem todos os critérios lá que definem as questões e como vai se dar a redação. Atualmente, a Câmara conta com 212 servidores ativos. Desses, 125 são comissionados. De acordo com o Guilherme, o concurso público será realizado para repor algumas vagas de servidores que se aposentaram ou deixaram de trabalhar na Câmara. A Câmara, depois de um estudo para 21 vagas dos gabinetes, ela definiu que vagas que anteriormente eram ocupadas por servidores comissionados, elas deveriam ser ocupadas por servidores efetivos, concursados. Então, dessas 25, 21 são para suprir essa necessidade. As outras 4 decorrem de aposentadoria de 3 colegas e um colega que seguiu outra carreira e, portanto, se desligou. A definição efetiva de que candidato vai para cada vaga será feita depois que eles forem selecionados. Segundo a previsão da Câmara, o resultado do concurso deve ser homologado no final do primeiro semestre de 2022 e a convocação pode acontecer entre o segundo semestre do ano que vem até o primeiro semestre de 2023. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.861, mais benefícios, como auxílio alimentação e vale transporte. A Câmara conta ainda com alguns outros benefícios, como reembolso parcial de plano de saúde, de seguro de vida em grupo. E a Câmara tem um benefício que talvez seja o mais interessante, que é um benefício para o servidor, mas também para a Câmara, que é focado no desenvolvimento da carreira do servidor, para que ele possa se capacitar, fazer um curso de nível superior, uma pós-graduação. A Câmara suporta mais que a metade de uma faculdade ou de um curso de pós-graduação, um benefício bem interessante tanto para o servidor quanto para a Câmara. Para o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, a chegada de novos servidores pode ajudar nos trabalhos e no andamento das demandas no Legislativo. São 25 vagas importantes para o andamento aqui, né, dos trabalhos aqui na Câmara, já que houve uma mudança e reestruturação e a Câmara precisa desses profissionais para o andamento do dia a dia. E para quem quer prestar o concurso público da Câmara de São José, o estudo e a preparação são partes importantes do processo. Essa é a dica de quem já teve sucesso em um concurso público. Mantenham fortes, mantenham focados e não temam a concorrência. Mantenha o seu ideal, mantenha a sua estratégia, mantenha que chegou a sua vez. E se chegou a sua vez, vai lá e abraça. Estude e faça o seu melhor. Será que a chuva continua?
A gente confere agora como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. Na tarde desta terça-feira, o tempo é de chuva e a previsão permanece pela noite. A temperatura máxima chega a 18 graus, mínima 14. Na quarta-feira, deve chover durante todo o dia e a temperatura segue em queda. A máxima é de apenas 17 graus e mínima 12. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, na transmissão ao vivo da sessão pela TV Câmara. Até lá!